Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em um texto. O texto de Apocalipse, capítulo 1. Versículo de número 9 ao versículo de número 20. Quem encontrou, diga amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E você diz amém. Serginho, pode colocar no próximo. Meus irmãos, esse texto é um texto muito especial dentro do livro da revelação do Novo Testamento. Espera-se por parte daqueles que sobem no púlpito, quando vão pregar a palavra de Deus, que eles, pelo menos, saibam responder todas estas perguntas que estão neste slide. Vou repetir: espera-se que quem vai pregar a palavra, quem vai anunciar, quem vai fazer uso do microfone, quem abre a Bíblia, precisa expor o que está escrito. E espera-se da parte de quem prega, pelo menos, que ele saiba dizer ou responder essas 6 perguntas que estão aqui na minha retaguarda. Primeiro, quem escreveu? Segundo, quando escreveu? Terceiro, onde escreveu? Quarto, para quem
escreveu? Quinto, o que escreveu? E sexto, por que escreveu? É inadmissível alguém que faz uso do microfone, abre a Bíblia em um texto e não sabe responder estas perguntas. E isso, para se fazer notório, pelo menos na introdução da sua mensagem, mesmo que este alguém não precise falar sobre estas perguntas, muito menos respondê-las, mas quem vai pregar, mesmo que não fale, precisa saber responder estas perguntas, pois como vai falar algo para a igreja, se ele não estudou, se ele não pesquisou, se ele não sabe responder, pelo menos 6 dessas perguntas. A primeira delas diz: quem escreveu? Quem escreveu diz respeito ao autor. E aí nós temos 3 observações a fazer. Primeiro, nós temos, às vezes, o autor não identificado. É aquele texto que você lê, é aquele livro que você lê e você não consegue identificar quem escreveu. Segundo, nós temos o autor que está explícito no texto, está identificado no texto quem escreveu o texto. E terceiro, o autor não está explícito no texto, mas o autor é identificável quando você lê o restante do texto. Nós temos um exemplo disso, por exemplo, quando a gente lê a carta de Paulo aos Romanos. Todos nós sabemos que Romanos 16, 22, diz que quem escreve, quem põe no papel Romanos, não é Paulo, é um homem chamado Tércio. Tércio era um amanuense, um escrevente, um copista, um secretário. Note que o texto é explícito, ele fala de Tércio, mas todos nós sabemos que quem ditou esse texto para Tércio escrever foi Paulo. Segunda pergunta: quando escreveu? Quando escreveu diz respeito à data. Às vezes é incomum você ler o texto e você encontrar a data do escrito, mas é por isso que nós temos as fontes chamadas secundárias, os pais da igreja, como por exemplo o historiador Flávio Joséfo, que de alguma forma estes e outros nos ajudam a compreender pelo texto escrito qual a data em que o escritor escreveu. Terceira pergunta: onde escreveu? Em outras palavras, onde esse escritor estava quando escreveu? Quando a gente faz essa terceira pergunta, a gente é obrigado a falar sobre a região, sobre o local, e isso é muito importante, nos ajuda a compreender o livro. Em quarto lugar, para quem este escritor escreveu? Quando a gente faz essa pergunta, para quem ele escreveu, isso diz respeito ao destinatário, e isso é muito importante, porque sabemos nós que quando Moisés, quando João, quando Lucas, quando um escritor bíblico escreve, ele nem sabia que existiria no século 21 um pastor da congregação Bela Vista chamado pastor Ricardo Lamano. Ele não sabia que existiria na sede um pastor chamado Gilson. Ele escreve para quem? Para nós? Não. Os escritores bíblicos não escreveram diretamente para nós. O destinatário dos escritores bíblicos foram o povo que morava em sua época, diante dos seus costumes. Agora, pastor, essa palavra serve para nós hoje? Claro que serve, porque a aplicabilidade desta palavra serve para os dias de hoje. Quarta, para quem escreveu, falei agora, né? Quinto, o que escreveu? Diz respeito ao quê? O conteúdo. Qual é a mensagem que este escritor escreveu? E sexto, por que escreveu? Porque escreveu diz respeito ao
propósito. Depois que você fizer todas essas perguntas e você conseguir respondê-la, então de alguma forma você está minimamente apto para subir em um púlpito, fazer uso do microfone e pregar a palavra de Deus. Isso é importante, mas também é importante descobrir o gênero literário do livro. Este livro trata-se do quê? É uma narrativa, ele conta a história. Este livro é o quê? É poético, ele fala de poesias. Este livro é o quê? É um livro de revelação. Então, dependendo do gênero literário do livro, você pode tecer um tipo de interpretação honesta com relação à aplicabilidade para os dias de hoje. Mas se você souber responder todas essas perguntas e não conseguir descobrir o gênero literário do livro, você pode estar fazendo uma interpretação errônea e, consequentemente, uma aplicação pior ainda. Então é muito importante que a gente saiba responder todas essas perguntas. Eu li aqui um texto até que longo do livro de Apocalipse, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que eu vou responder todas essas perguntas dentro do livro, ou deste pequeno texto de Apocalipse, para mostrar aos irmãos, com a ajuda de Deus, como é importante a gente fazer estes tipos de perguntas quando a gente vai ler a palavra de Deus. Alguns estudiosos acreditam que João não morreu em Patmos, mas sim em Éfeso, e lá ele escreve uma das epístolas dele. Aqui há estudiosos que acreditam que a ordem do livro de Apocalipse dentro das Escrituras, ele não realça realmente a forma cronológica em que foi escrito este livro dentro do cânon sagrado. Alguns acreditam que depois de Patmos, João vai para Éfeso e escreve a terceira epístola de João. Sendo assim, Apocalipse deveria vir antes de terceira João. Mas por que vem depois? Porque os livros da Bíblia, não estando eles escritos ou colocados na escritura de forma cronológica, mas nós entendemos que Bíblia fala de coleção de livros, de biblioteca. E quando você vai numa biblioteca, você vê que a biblioteca é separada por temas. A parte de filosofia fica aqui, a parte de literatura fica aqui, a parte disso fica aqui, a parte de narrativa fica assim. A Bíblia está assim, não de forma cronológica, mas como a Bíblia é uma biblioteca, então por isso que os evangelhos estão num canto só, as epístolas de Paulo estão todas, umas às outras, grudadas, sequencialmente, um total de 13, para facilitar com que aquele leitor entre na biblioteca e vá ao lugar certo procurar este livro. Amém, meus irmãos? Amém. Com relação a essas questões sobre o livro de Apocalipse ser ou não ser o último livro a ser escrito, nós temos pelo menos 3 informações para esta. Primeiro, Policarpo, um dos discípulos de João, ele afirma que o apóstolo João viveu e morreu em Éfeso. Isso é o próprio testemunho de Policarpo, que foi discípulo de João. Note que isso não se trata de Bíblia, isso se trata de informação secundária, mas importante para descobrirmos quando o escrito foi de fato escrito. Segundo, no 2º século depois de Cristo, temos um bispo, e aí nós temos toda essa questão da documentação. Ele diz que João foi sepultado em Éfeso. Essa informação é retratada no livro de Eusébio. E a terceira informação é que Polícrates, bispo de Éfeso, afirma dando testemunho que João morreu em Éfeso. O que eu fiz para trazer aos irmãos aqui esta noite foi trazer 3 informações
que não estão na Bíblia, mas que são muito importantes para descobrirmos a ordem ou a datação em que o livro de Apocalipse foi escrito. Daqui a pouquinho, quando chegar na parte da datação, nós vamos preencher aquela lacuna, quando de fato ele escreveu. Mas eu gostaria que agora você ficasse com as suas Bíblias abertas, porque agora a gente vai fazer uma espécie de exposição, versículo a versículo, parte por parte, para a gente tentar entender melhor esse texto de Apocalipse. Amém, meus irmãos? Então o versículo que lemos foi o versículo de número 9, que diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Note que quando inicia o versículo 9, a gente descobre o nome de um personagem que provavelmente teria sido ele quem escreveu o livro de Apocalipse. E aqui neste versículo nós temos uma informação muito importante: uma ilha chamada Pátimos. Pátimos era uma ilha que ficava localizada no mar Ageu, na costa da Ásia Menor, atualmente conhecida como a atual Turquia. Pátimos era uma ilha estéril, rochosa, em forma ou formato, por exemplo, de meia-lua. Nos dias de João, essa ilha tinha 16 quilômetros de extensão e menos de 9 comprimentos de largura. Ela servia como uma espécie de colônia penal. Em outras palavras, não eram lançados nessa ilha pessoas boas, pessoas de caráter ou índole. Eram mandados para essa ilha pessoas muito perigosas. Mas por que é que João foi colocado lá? Por causa da perseguição ao Evangelho de Cristo. Então, segundo o historiador cristão primitivo Eusébio, o imperador Nerva, no período de 96 a 98, libertou João de Pátimos, trazendo ele para Éfeso. Então aqui nós já temos uma outra informação: quando é que o livro foi escrito? Pois bem, por causa do quê? Qual o motivo de João estar ali? Será que João decidiu tirar férias com a família? Será que ele foi para lá a passeio? Não, temos aqui pelo menos 2 motivos, e os motivos estão no versículo 9, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Então, ele foi considerado alguém criminoso, foi lançado em uma colônia penal, para que ele não mais divulgasse a palavra de Deus. Mas mal sabiam seus perseguidores que ele receberia a tal da revelação, e que esta revelação alcançaria todos nós nos dias de hoje. Existem pelo menos 4 características que João e os seus leitores nos seus dias compartilhavam. Primeiro, perseguição por causa da fé. Segundo, filiação na comunidade dos redimidos, sobre o qual Cristo serve como Senhor e Rei. Terceiro, ávida expectativa pela glória ou esperança da glória do seu reino milenar na terra. E por último, quarto lugar, persistência e perseverança apesar dos tempos difíceis. Aqui a gente também já descobre a resposta do porquê que João escreveu. O propósito era motivar, era esperançar, ou dar esperança para aqueles que estavam sofrendo uma dura perseguição. Tudo bem, meus irmãos? Vamos para o versículo de número 10. Pega mais uma água para mim, por favor. Diz-nos assim o 10: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, versículo 11: o que vês? Escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que significa essa expressão como que aparece aí
no versículo de número 11. João comumente usa essa expressão em muitos textos do Apocalipse, a expressão como, para tentar descrever o indescritível. Quando você quer falar sobre alguma coisa e você não tem exemplos básicos para se referir, para que a pessoa que está ouvindo consiga entender o que é que você está querendo dizer, então você usa algo que se aproxima. É isso que João está fazendo. João tenta descrever o indescritível. Então por isso que ele usa a expressão como, no versículo de número 11. E aí ele diz: o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia. Ele cita o nome das 7 igrejas. No versículo anterior ele diz: eu ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então ele usa bastante essas expressões, e a gente vai ver ao decorrer do texto, porque ele quer descrever o indescritível. Então, como ele não tem exemplo, ele usa essa expressão como. Por isso essa expressão é usada como comparação. Essa expressão aparece no texto, pelo menos de Apocalipse, umas 70 vezes. O que significa, pastor, essa expressão, o dia do Senhor, no versículo 10? Existem 4 informações, ou 4 expressões técnicas, dessa palavra, ou desse termo, dia do Senhor, no Novo Testamento. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com o sermão temático, sair igual louco pela Bíblia, falando sobre o dia do Senhor, achando que o dia do Senhor significa somente e exclusivamente uma coisa. Não, existem pelo menos 4 respostas sobre o que significa dia do Senhor no Novo Testamento. O primeiro está assim: dia do Senhor Jesus Cristo. Quando você vê essa expressão, é notório saber que o escritor está se referindo ao arrebatamento da igreja. Segundo, quando aparece dia de Cristo, ou dia do Senhor, ou dia do Filho do Homem, refere-se ao retorno à terra de Cristo com poder e grande glória. Terceiro, quando aparece a expressão dia de Deus, ou dia do Senhor, no sentido próprio, então está se referindo ao juízo final. E quarto, quando aparece a expressão dia do Senhor, refere-se ao primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo. Se você fosse fazer uma interpretação desse texto sobre o dia do Senhor, qual dessas informações encaixaria no seu texto? Pelas informações que a gente estuda e pesquisa, é claro que o último dia do Senhor aqui refere-se ao primeiro dia da semana, o domingo, o dia da ressurreição de Cristo. No versículo 11, o escritor diz assim: o que você vê, escreve num livro. Por que a ordem para escrever num livro? Para que a revelação fosse preservada, para que as gerações subsequentes, isto é, nós, por exemplo, pudéssemos ter acesso à palavra de Deus. Então a ordem dada a João, escreve, era ou tinha o propósito que esse escrito fosse preservado, para que ele pudesse chegar a todos nós nos dias de hoje. Escreve onde? O texto diz, num livro. Que livro é esse? A palavra grega aqui, ela faz referência a um rolo de pergaminho, formado de papiro, uma espécie de cana que cresce com abundância, nas margens, por exemplo, do grande rio Nilo. Escreve para quem? Olha o destinatário. Para quem escreveu? A gente começa a ler e começa a descobrir essas informações. Para as 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. Grava isso. João não sabia que você ia estar aqui num culto de terça e escreveu especificamente para você. Não, ele não escreveu para mim, ele não escreveu para você, ele não escreveu para nós. Ele escreveu para quem? Para 7 igrejas que estavam localizadas na região da Ásia Menor. Agora, isso não significa que esse escrito não pode ser aplicado para os dias de hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus foi preservada para que esta aplicação pudesse alcançar eu e você nos dias de hoje,
para que em meio a tanta perseguição, nós pudéssemos sair desse culto com esperança, acreditando que Jesus virá arrebatar a sua igreja, e a sua igreja terá essa esperança para encontrar com Ele. Tudo bem, meus irmãos? Vamos para o versículo de número 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Quem falava com João? Jesus. Isso pode ser visto no próprio texto. Apocalipse 1:9 e Apocalipse 1:13 nos mostra quem é que falava com João. O que significa esses 7 castiçais de ouro? Castiçais ou candelabro eram lâmpadas portáteis feitas de ouro. Ela continham pequenas lâmpadas, e nessas pequenas lâmpadas tinham azeites que serviam para iluminar o ambiente. Cada uma destas lâmpadas ou candelabros significava ou representava uma destas igrejas da Ásia Menor. E por que 7 candelabros ou 7 castiçais? Porque 7 fala de perfeição, plenitude. Não significa dizer que naquela região existia apenas e exclusivamente o número de 7 igrejas. Existiam muito mais, mas o escritor fala de 7 porque 7 é um número de perfeição. Vamos para o versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste, comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Note que o escritor nos dá uma informação muito importante aqui neste versículo. Ele fala sobre Filho do Homem. Essa expressão, Filho do Homem, é muito usada por Jesus nos evangelhos, para se referir a quem? Para se referir a Ele mesmo. Essa expressão foi tomada por Jesus, por exemplo, partindo de Daniel capítulo 7, versículo 13, que no contexto de Daniel, significava um Deus, uma divindade. É uma alegação explícita da humanidade de Jesus e implícita da sua divindade. Olha que coisa interessante. Quando a expressão Filho do Homem é usada nos evangelhos, o escritor está de forma implícita falando que ele está tratando de um Deus, e explicitamente deixando a entender que ele estava falando sobre a humanidade de Jesus. O que temos aqui? 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Esse João, o que escreve o livro, conviveu com Jesus, só que agora era um momento muito especial, porque João não estava vendo mais um Jesus de carne e osso ali aos seus pés. Ele estava vendo um Jesus de carne e osso, mas agora glorificado com poder e grande glória. A expressão veste ou vestido aqui, a maioria das ocorrências, quando essa expressão aparece na Septuaginta, o escritor refere-se o que? As vestes de um sumo sacerdote. A citação de João, dizendo que este ser estava de vestes compridas, era o mesmo que dizendo: olha, enquanto você sofre aqui na terra, nós temos alguém lá no céu, que está vestido com vestes sacerdotais. Por quê? Porque ele está na função, ou exercendo a função de sacerdote, e o sacerdote fazia o quê? Enquanto o profeta tirava de Deus para trazer para a terra, o sacerdote tirava da terra, dos homens, para levar para Deus. É como se Deus estivesse, através de Jesus, olhando para o Pai, intercedendo por você, dizendo: ele está sofrendo lá, ajude-o, dê força para ele continuar, dê força para ele se alegrar, ele está caído, mas vamos levantar
apresentar Ele, não vamos deixar sozinho. Mas por que vamos deixar Ele, não vamos deixar Ele ficar sozinho? Senhor, porque eu estive lá, eu fui humano como eles, eu passei por todas essas aflições, ajuda Ele, meu Pai. É aí que o Pai dá esse direito, e Jesus estende as suas mãos, e nós nos levantamos do pó para glorificar o nome do Senhor. Jesus está no céu, mas não está lá sem fazer nada. Ele está lá como sacerdote, clamando por mim e clamando por você, rogando ao Pai para que estenda as suas mãos sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o teu futuro. O teu futuro não está na mão de político nenhum, o teu futuro está na mão de Jesus de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 14: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Brancos como a lã aqui não se refere apenas a uma cor, mas significa pureza e santidade. Essa expressão aqui, branco como a lã, como Jesus é retratado, ele está querendo falar que ele é o mesmo, ou ele tem a mesma essência do ancião de dias que aparece em Daniel capítulo 7, versículo 9, mostrando que apesar de pessoas diferentes, apresentados no Novo Testamento, ele tem a mesma essência do Pai. Assim como para você o Pai é santo, João quer mostrar para nós toda a santidade do seu Filho. E assim como o Pai é santo, o Filho é santo, e eu não preciso nem falar do Espírito, que já carrega no nome, Espírito Santo. Ele quer que nós sejamos santos, por onde a gente passar. Os olhos como chama de fogo. O que significa isso? Aqui ele está falando sobre onisciência. É uma espécie de 2 raios laser, é uma espécie de luz penetrante, que mesmo que você escondido, olhe para a direita, olhe para a esquerda, olhe para trás, olhe para frente, e não vê ninguém e diz, eu vou pecar, os olhos penetrantes do Senhor, de cima para baixo, como um farol, como 2 raios de laser, tem o poder de penetrar e descobrir o que está encoberto, independente de onde você estiver. Me diga, quem foi que contou para Moisés qual o nome do assassino de Abel? Quem é que estava ali? Caim, Abel, Adão e Eva. Provavelmente Adão e Eva estavam distantes, Caim e Abel estavam próximos. Acontece ali o homicídio. Me diga, quem é que contou para Moisés registrar o que foi que aconteceu? Então, enquanto olhares para a direita e para a esquerda, para trás ou para frente, e não ver ninguém, porque existe um ditado no mundo que se não há testemunhas, não há crime. Só que esquece que existe um Deus que tem olhos como chama de fogo, e Ele consegue ver, independente do lugar e da região onde você estiver. Você pode enterrar, você pode colocar do mais profundo do oceano. Os olhos de Deus como chama de fogo, perfura a terra, perfura o mar, perfuma qualquer lugar e mostra o lugar exato. Por quê? Porque Deus é onipresente, onisciente, e Ele está aqui esta noite. Bendito seja Deus. Versículo 15: e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Dentro da esfera espiritual, irmãos, a voz de Jesus é retratada como a voz de Deus, como tendo um som. Esse som é o de trovão, o de multidão, o de muitas águas.
Se você lê o Salmo 29, você fica perplexo. O escritor começa a colocar características diferentes na voz de Deus. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz de Deus separa as labaredas do fogo. Leia na sua casa o Salmo 29, você vai ver. E no Salmo 29, versículo 3, a primeira característica da voz do Senhor é retratada pelo salmista como a voz de muitas águas, a voz de trovão. O mesmo escritor que escreve o Salmo 29, e como primeira característica diz que a voz de Deus é como de muitas águas e de trovão, um escritor completamente diferente, chamado João, quando vai escrever e vai tentar dizer, colocar no papel que tipo de som tinha aquela voz, ele usa as mesmas características de alguém que ele nunca viu e nunca conheceu, para dizer que o Senhor tem uma voz de trovão, o Senhor tem uma voz de muitas águas, o seu filho também tem voz de trovão e voz de muitas águas. E significa dizer que a voz dele é poderosa. Quando ele fala, a terra se cala. Quando ele fala, as coisas acontecem. Quando ele fala, há sinal na terra, no mar, debaixo da terra, dentro do inferno, porque a voz do Senhor tem poder. E se Deus está falando aqui esta noite, saia daqui glorificando e exaltando o nome dele, porque quando ele fala, ele vela pela sua palavra para cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 16: e ele tinha da sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quem são essas 7 estrelas? Segundo os estudiosos, as 7 estrelas são os mensageiros, são os pastores das 7 igrejas da Ásia. Pastor, o senhor falou de castiçais. Quem são os castiçais? As igrejas. Quem são seus ministros? As estrelas, os mensageiros. Quem é o sol aqui, pastor? É Cristo. Ele é para o mundo moral o que o sol é para o mundo físico. É por isso que nós, como somos seus filhos, devemos resplandecer essa luz do sol nas trevas, como refletores, para que as pessoas que habitam aqui vejam que assim como o sol é importante para iluminar a humanidade, o sol da justiça é importante para que refletir este sol, esta luz, diante deste mundo, o mundo possa contemplar Deus nas nossas vidas. Foi por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. É por isso que nós, como seus filhos, devemos resplandecer essa mesma luz, mas nas trevas. Jesus é o sol, mas ele disse que os seus ministros são estrelas, e nós temos que refletir essa luz. Versículo 17, estou caminhando para o final. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Essa expressão não temas que aparece aqui, você vai ouvir muito pregador usando os púlpitos por aí, para dizer que na Bíblia, a palavra não temas, aparece 365 vezes, e como o ano tem 365 dias, Deus tem um não temas para cada dia do ano. Muitos falam isso, você já deve ter ouvido dizer. Só que eu quero mostrar aos irmãos dois problemas com esta interpretação. Primeiro, o problema matemático. Segundo, o problema hermenêutico ou interpretativo. Qual é o primeiro problema, pastor? Dizer que aparece na Bíblia 365 vezes a palavra não temas. Isso significa dizer que para cada dia Deus tem um não temas para você. Qual é o problema disso, pastor? Isso não é bom? Isso não anima? Isso não dá vigor para o crente? Até dá, mas não resolve o problema. Porque eu aprendi que entre mensagens de autoajuda
e de ajuda do alto, eu prefiro ficar com a ajuda do alto. Não há mensagens de autoajuda que levante você do que a presença do Espírito Santo, usando um profeta falando a verdade, mandando você se converter, você se convertendo, arrependendo dos maus caminhos e endireitando a sua videira. Não tem coisa melhor. Primeiro problema, o problema é matemático. Me diga, quem contou e achou na Bíblia 365 vezes a palavra não temas? Existem hoje, irmãos, softwares, programas que fazem esse tipo de contagem. Tem programas, eu ensino isso no curso de hermenêutica, que tem programas que você quer procurar a palavra, por exemplo, vivo, e você coloca lá, eu quero saber quantas palavras vivo tem no livro tal, segundo essa versão, e ela te mostra quantas palavras tem. Me diga, quem foi que contou que existe na Bíblia 365 vezes a palavra não temas? Eu fiz uma pesquisa usando a versão Almeida Revista e atualizada. A palavra não temas aparece 58 vezes. As variações da palavra não temas, como por exemplo, não temais, aparece 35 vezes. Outra variação, não temerei, 4 vezes. Outra variação, não temeremos, 1 vez. Outra variação, não teme, 3 vezes. Existe ainda as derivações, mais acréscimos da palavra não temas. Por exemplo, não tenhas medo, 2 ocorrências. Não tenha medo, não tenham medo, não tenhas medo. Não existe ocorrências. Conclusão que eu cheguei: na prova matemática, 58 mais 35 mais 4 mais 1 mais 3, ou seja, as variações da palavra não temas dá 101 vezes. Na prova matemática, considerando agora outra coisa, as derivações mais os acréscimos, 2 vezes. 101 mais 2, 103 vezes. Então, segundo esse estudo, ele cai por terra o problema matemático, porque não existe 365 vezes a palavra não temas, muito menos juntando suas derivações, muito menos juntando outras ocorrências. O segundo problema, que para mim é o pior, esse que eu citei, o matemático, não é o problemático. Não é o problemático. Pode ser que em outras versões você encontre um pouquinho mais. Esse não é o problema. O problema está agora, o problema interpretativo. Me diga, qual é a autoridade que você, que eu, que nós temos para dizer que todas as vezes que a palavra não temas aparece na Bíblia, significa que Deus está dizendo para mim, aplicando isso para os dias de hoje, que eu não preciso temer? Qual é a autoridade que eu tenho para dizer isso para os irmãos? Nenhuma. O maior problema não é o matemático. O maior problema é eu dizer o que Deus não disse. O maior problema é eu tirar alguma coisa do Antigo Testamento, aplicar para os dias de hoje e dizer que Deus está dizendo não temas para você. Para que você precisa ficar recorrendo ao número de vezes não temas na Bíblia, sendo que dentro de você mora o Espírito de Deus? Quando você acorda de manhã, Ele te alegra, Ele te vivifica, Ele te dá esperança, Ele te dá força, Ele te renova, Ele faz você correr, andar, caminhar. Bendito seja o nome do Senhor. E eu já estou finalizando. Quando a gente olha este versículo que a gente está, o que significa a expressão primeiro e último? Primeiro e último quer dizer alfa e ômega, isto é, as 2 letras do alfabeto grego. O grego começa com o alfa e termina com o ômega. Alfa e termina com o ômega. Quando ele usa essa expressão, dizendo que é o primeiro e o último, ele está falando de eternidade.
Ele está falando de um atributo que pertence exclusivamente a Deus. Olha que coisa interessante, Deus é primeiro e o último. Você já parou para pensar que o primeiro versículo da Bíblia, eu estava conversando esses dias com o nosso irmão Dagoberto, você já parou para pensar que o primeiro versículo da Bíblia é Gênesis 1:1, e está escrito o que lá, irmãos? No princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 1, o versículo que abre o cânon, fala de Deus. Você sabe o que está escrito no último versículo do Novo Testamento? Apocalipse 22, 21. Olha aí o que está escrito. Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Enquanto o versículo que abre o cânon fala de Deus, o último versículo que fecha o cânon fala de Jesus. Em outras palavras, Jesus é Deus, ou Deus tem um nome chamado Jesus. Isso é muito importante, porque trata-se de duas pessoas distintas, mas que refere-se à mesma essência. Jesus e o Pai são distintos como pessoas, mas têm a mesma natureza, a mesma essência. Versículo 18, eu estou terminando. E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quantas vezes nós ouvimos por aí os pregadores ou as pessoas dizer que Jesus tomou as chaves do diabo? Quantas vezes? E se você já pregou isso, é melhor ficar em silêncio. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Jesus tomou as chaves do diabo. O que as pessoas podem ter feito é pegado este versículo e unido com outro que diz que ele desceu ao mais extremo da terra. Aí eles uniram os dois versículos para dizer que Jesus foi lá e tomou da mão do diabo a chave da morte e do inferno. Está escrito que Jesus tem a chave da morte e do inferno, e não que Jesus tomou as chaves do diabo. Se eu tomo alguma coisa de alguém sem o seu consentimento, eu sou chamado de ladrão. Jesus não é ladrão, Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus não tomou, ele tem, porque não existe ninguém capaz de tomar da mão de Jesus. Ele tem, e ele dá para quem ele quer. Jesus tem, ele te deu vida. Jesus tem vida em si mesmo. Ele não recebeu de ninguém, mas você não. Você tem vida porque ele te deu. Você precisa administrar bem a vida que ele te deu. Versículo 19: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. A chave para entender o livro de Apocalipse está aqui, irmãos, no versículo 19, que apresenta o livro ou as inscrições desse livro em 3 tempos. Primeiro, as coisas que tem visto. O que é que o escritor está falando aqui? Sobre 3 coisas. Dos versículos de 1 a 8, ele fala do prólogo, ele fala da introdução. Dos versículos de 9 a 18, ele fala da visão que João teve de Cristo glorificado. E dos versículos 19 e 20, ele fala da comissão do apóstolo para escrever. Aqui estão as 3 observações sobre a regência do tema: as coisas que tem visto. Segundo, e as que são? As que são estão relacionadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse 2 e Apocalipse 3, esses 2 capítulos falam das igrejas da Ásia Menor. Terceiro grupo, as que depois estas hão de acontecer, está olhando para o futuro. Ele está falando de mais ou menos 6 coisas. O capítulo 4, versículos de 1 a 5, e o versículo 14, fala de um culto que acontece no céu. Segundo, capítulo 6, versículos de 1 a 18, e o 24, ele fala da grande tribulação. Terceiro, capítulo 19, versículos de 1 a 21, ele fala do retorno do rei.
Capítulo 20, versículos de 1 a 10, ele fala do milênio. Capítulo 20, versículos de 11 a 15, ele fala do grande trono branco. E capítulo 21, versículo 1 a 22, 21, que é o último versículo, ele fala do estado eterno. Em outras palavras, as coisas que João viu, as coisas que João está falando sobre as igrejas da Ásia Menor, e as coisas que João está vendo para o futuro. E o versículo 20 a gente encerra: o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são o quê? Os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Para mim finalizar, eu quero dizer uma coisa muito importante aqui, na direção do último versículo que li. Existem pelo menos 2 interpretações sobre quem são esses anjos aqui. Uns dizem que esses anjos são seres espirituais, são seres celestiais, são seres angelicais. E a segunda interpretação diz que são mensageiros, homens, seres humanos, são pastores, a liderança da igreja. Quem acredita que esses anjos aqui são seres espirituais, nós temos alguns problemas e eu quero relatá-los e aí eu finalizo. Se estes anjos aqui são seres celestiais, nós temos que entender uma coisa: os anjos de Deus são anjos bons ou anjos ruins? Anjos bons. Se são anjos bons, são passíveis de erros? Não, anjos bons que sempre acertam. Se são anjos bons, que não são passíveis de erro, são anjos que esfriam espiritualmente? Não, são anjos que mantêm a sua espiritualidade. Então, se estes anjos aqui pudesse ser interpretado como sendo seres celestiais, nós íamos ter alguns problemas. Primeiro, quando ele fala da igreja de Éfeso, ele diz assim, ele endereça a carta a este anjo, para que este anjo entregue para a sua igreja. Se este anjo é um ser espiritual, um ser angelical, nós vamos ter um problema. Qual o problema? Jesus disse para esses anjos, no versículo 2, capítulo 2, versículo 4, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, lembra de onde caíste, arrepende-te. Irmão, não pode ser dito para anjo celestial uma coisa dessa. Isso só pode ser dito para seres humanos. Segundo, na carta da igreja de Esmirna 2:10, Jesus diz para o anjo que o diabo lançaria alguns deles na prisão para serem tentados e teria uma tribulação de 10 dias. Como pode Deus dizer para um anjo celestial que ele seria tentado, que ele seria encerrado na prisão e que teria uma tribulação de 10 dias? Também não tem cabimento. Terceiro, 2:13, na igreja de Pérgamo está escrito: tu habitas onde é o trono de Satanás. Qual é o local, a região onde um anjo de Deus habita? Diante da santidade de Deus, no céu. E ainda mais no versículo 16, o escritor diz: arrepende-te. Não pode ser um anjo espiritual. Quarto, Tiatira 2:20, Jesus disse a esses anjos que eles toleram Jezabel. Ele deu um tempo para que eles se arrependessem da prostituição, e eles não se arrependeram. Jesus está dizendo aos anjos que ele vai ferir de morte os seus filhos. Anjos têm filhos. Quinto, e eu já estou finalizando, para a igreja de Sardes, em Apocalipse 3:1, Jesus disse: tens nome de que vive, mas está morto. Jesus não achou as suas obras perfeitas diante de Deus. Se esses anjos são seres espirituais e são bons, eles não podem ser retratados assim. Sexto, na carta de Filadélfia, em 3:10, Deus vai guardar este anjo na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Espera aí, a tentação não vai vir sobre os seres humanos? Como que Jesus direciona esse tipo de palavra para um anjo de luz? E ele encerra: estes seres celestes são seres que ele diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Como pode um anjo perder a sua coroa, se o anjo já é salvo, perfeito diante de Deus? E por último, na igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:15, Jesus disse, olhando para o anjo: eu sei que não és frio nem quente, mas morno.
Deus estava dizendo que iria fazer o quê? Vomitar da boca os anjos. Jesus disse que eles eram desgraçados, pobres, miseráveis, cegos e nus. Será que Deus, por meio de Jesus, estava referindo-se todas essas palavras a anjos celestiais? Outras perguntas que podem ser feitas: se esses anjos são seres celestiais, parece estranho Deus ter mandado João escrever uma carta e entregar para o anjo, para que o anjo entregasse para a igreja. Como é que ele manda entregar uma carta para o anjo entregar para a igreja? Estranho. Segundo, se os anjos assistem na presença de Deus, por que Deus usaria um mediador, os anjos celestes, para que esta carta chegasse à igreja? Terceiro, como João faria essas cartas chegar aos anjos? Não tem como responder. Quarto, como os anjos poderiam ser responsabilizados pelo cuidado doutrinário dessas igrejas? Não seria melhor crer que esses anjos seriam os pastores, os seres humanos, os homens responsáveis pelo ensino e doutrina da igreja? Eu penso que sim. Agora eu finalizo com Hebreus 13:17. Não é melhor crer que estes anjos são seres humanos? Olha o que diz Hebreus 13:17. Obedecei os vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas. Diante disso, parece que a advertência de Jesus não é contra seres espirituais, mas seres humanos, homens, pastores, líderes de igrejas.